pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Semana começou chuvosa no Rio de Janeiro, mas com clima leve aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do Flamengo, depois daquela goleada no fim de semana 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Essa vitória associada à derrota do Nova Iguaçu colocou o Flamengo então na próxima fase do Carioca. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final. O jogo vai ser no domingo de Carnaval no estádio Newton Santos. E esse resultado, essa goleada, foi importante também para recuperar aí a confiança do elenco do Flamengo. O Flamengo que vinha de uma sequência de 4 jogos sem vencer, isso agora está encerrado. Foi importante também para os atacantes, né? Como, por exemplo, o Pedro marcou pela primeira vez na temporada, Bruno Henrique, Samuel Lino. Aliás, Pedro e Bruno Henrique marcaram 2 vezes cada. Então foi muito importante para a sequência agora. Agora, antes das quartas de final do Carioca, amanhã o Flamengo vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vitória. Desfalque certo para esse jogo é o Jorginho, que está se recuperando de uma lesão na coxa. Quem não deve viajar é o Alan, porque está sendo negociado com o Corinthians. O Flamengo e o Corinthians estão tentando se entender ali com relação aos termos desse empréstimo, porque o Flamengo exige uma compensação financeira e o Corinthians não quer envolver dinheiro nessa negociação. Os dois clubes estão sentados ali tentando negociar e chegar a um acordo. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. E a verdade apareceu. O técnico Felipe Luiz deu carta branca para a diretoria contratar Marcos Leonardo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também da chegada do meia que é destaque no CSKA. A informação que o jogador chegaria para ser o substituto imediato de Georgian de Arrascaeta. Vou falar sobre o chaveamento do Campeonato Carioca e de uma atitude do Eric Pulgar que viralizou. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Como você pode ver, eu já estou aqui no aeroporto do Galeão, partindo para Salvador. A tendência é que o Flamengo chegue lá hoje, no final da tarde, para o início da noite, e nós vamos fazer toda a cobertura da chegada e da concentração do Mengão na capital baiana para o jogo de amanhã contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz tem pelo menos 2 desfalques confirmados para esse jogo. Jorginho, que tem uma lesão na coxa, e Saul, que fez uma cirurgia e teve que tomar ponto, e daí não está ainda à disposição do técnico Felipe Luiz. Óbvio que tem jogadores que precisam ser observados, como por exemplo a situação do Luiz Araújo, que vem aí sentindo dores musculares também e vem sendo preservado pelo departamento médico. Hoje, agora, pela manhã, o Flamengo vai fazer o último treino, jogadores embarcam ali no meio da tarde, a tendência é que chegue em Salvador do final da tarde para o início da noite. Se Deus quiser, a gente já vai estar lá fazendo toda a cobertura para vocês, até porque, acabando de gravar aqui, eu já vou embarcar. Vou falar agora de Campeonato Carioca, porque o martelo está batido, os chaveamentos estão prontos. O Flamengo vai enfrentar o Botafogo e a Ferdi definiu. Esse jogo será no domingo que vem, às 18 horas, no Engenhão, com o estádio 50-50. 50% para a torcida do Flamengo, 50% para a torcida do Botafogo. É uma regra da Ferdi para os clássicos. Agora, o Vasco vai enfrentar o Volta Redonda, o Fluminense vai enfrentar o Bangu e o Madureira vai enfrentar o Boa Vista. O vencedor do confronto, Flamengo e Botafogo, vai enfrentar o vencedor do confronto, Madureira e Boa Vista, e o vencedor do confronto, Fluminense e Bangu, vai enfrentar o vencedor do confronto, Vasco e Volta Redonda, e depois o vencedor desses confrontos chega à final do Campeonato Carioca. Vale lembrar que tanto o Flamengo como o Botafogo tem desafios aí entre esses jogos do Campeonato Carioca. Isso porque o Flamengo vai enfrentar o Vitória em Salvador. Na quinta-feira, o Botafogo enfrenta o Fluminense no Maracanã. Depois tem o jogo no Engenhão no domingo que vem e o Flamengo vai para a Argentina para poder enfrentar o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Já o Botafogo vai para a altitude de Potosí, jogar contra o Nacional Potosí pela pré-Libertadores. Então, assim, a situação do Botafogo é até mais complicada do que o Flamengo na sequência de jogos. Óbvio, o Flamengo não tem nada a ver com isso, sabe que tem que entrar em campo amanhã contra o Vitória, precisa vencer, sabe também que vai ter que entrar em campo contra o Botafogo, vai precisar vencer, e o principal de tudo, vencer do Lanús na Argentina a Recopa Sul-Americana, até porque o torcedor quer ganhar logo esse primeiro título em 2026. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre o Eric Pulgar, porque uma imagem que viralizou muito na tarde de ontem foi a cena em que o Eric Pulgar ele chega num jogador
do Sampaio Corrêa e pede para trocar a camisa. Ele queria ali uma camisa do Sampaio Corrêa, é uma atitude normal entre os jogadores. E o que aconteceu foi o seguinte, o jogador do Sampaio Corrêa falou para ele, cara, eu não posso trocar porque eu só tenho essa. Os times de menores investimentos não podem ficar trocando camisa como os grandes times, né, o qual o Pulgar está acostumado a jogar contra. E daí o Pulgar tirou a camisa dele e deu pro jogador do Sampaio Corrêa e meio que cumprimentou o cara assim e saiu. Tipo assim, um ato de grandeza do Eric Pulgar, até de entender a situação do companheiro ali de trabalho, que naquele momento não poderia trocar a camisa. Muita gente postou sobre isso, muita gente falou sobre isso. Fala agora uma notícia sobre a base do Mengão, isso porque o Sub-13 do Flamengo vai disputar a Copa Intercontinental em Dubai. Do dia 12 ao dia 15 agora de fevereiro, os jogadores Sub-13 do Flamengo vão disputar a competição diante de clubes que são considerados gigantes no cenário mundial, como Real Madrid, Bayern, Milan, Chelsea e Ajax, e mais 20 clubes internacionais. É bom até para a molecada já ir ganhando casca, já ir ganhando mania de jogar jogos grandes, jogos internacionais. Então o Sub-13 do Mengão vai estar lá em Dubai jogando o Intercontinental. Bom, antes de eu falar sobre a chegada do novo reforço aí que saiu ontem, que o Flamengo estaria querendo contratar um jogador que joga no CSKA, e antes também de eu falar sobre a carta branca que o Felipe Luiz deu para a diretoria para contratar Marcos Leonardo, deixa eu falar com você que agora você pode comprar sua camisa do Flamengo aqui no canal. Tá vendo essa aqui que eu tô usando? Então, essa camisa aqui, gente, ela é barata e você pode comprar parcelado para chegar na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Cara, é um manto, ele é rubro-negro, tem o escudo do Remo, é original, não é um produto falsificado, é um produto original licenciado pelo Flamengo. Clicando aqui nessa aba produtos, vai aparecer uma lista de produtos, ou na descrição do vídeo, uma lista de produtos. Além desse, também tem o Manto 1, né, desse ano, 2020 e 26. Já tem o Manto 1 masculino, feminino, infantil, tem até cropped do Manto 1 aqui na lista. Além disso, tem roupa de treino, tem material escolar, as aulas estão voltando para você que quer o seu filho trajadão de Mengão na escola, tem material escolar também. Tem muitos produtos para você. Comprando, duas coisas acontecem. Primeiro, você ajuda o Flamengo, porque é um produto original e licenciado. Segundo, você ajuda o nosso canal. Então, você que quiser, é só clicar aqui na aba produto. Eu estou deixando essa camisa que eu estou usando aqui, que eu acho maneiríssima, como primeira opção de compra para você, tá bom? A primeira opção é essa que eu estou usando, e aí tem outras opções também para você poder fazer a sua compra, beleza? Bom, vamos mudar o assunto. Vamos falar agora sobre a situação que veio ontem, né, que saiu na Europa, que tanto o Flamengo como o Palmeiras estariam interessados na contratação de Mitlevej Kivalax. Eu acho que é assim que se fala o nome do cara, rapaz. Que nome, é difícil falar o nome dele. Se esse cara realmente for contratado, eu vou ter um problema sério para conseguir falar o nome dele. Meia de 20 anos que tem sido destaque no CSKA. A informação é que tanto Flamengo como Palmeiras estariam interessados na contratação do jogador. O que acontece é o seguinte, conversei com algumas pessoas da diretoria e nenhuma dessas pessoas confirmaram o interesse do Flamengo neste atleta. Uma outra situação, eu vi que o Pablo Rafael, ele postou, é que em momento nenhum o nome do jogador sequer foi cogitado no Flamengo. Se o Flamengo fosse atrás dele, essa seria uma contratação completamente do scout. O scout que teria achado esse jogador, já que é um jogador que não tem muita vitrine, é um jogador que não é muito conhecido, ficaria claro que era uma contratação feita pelo scout do Flamengo. Mas a informação é que o jogador não foi citado e não está no radar do Flamengo. É claro, isso foi uma informação que eu colhi também pelo telefone, depois eu vi que o Pablo também postou e tal. Lá em Salvador hoje, vou procurar entender melhor de onde veio isso, como é que surgiu isso, e aí eu vou explicando para vocês no decorrer desta semana, eu vou falar mais sobre isso. Fala agora de Marcos Leonardo, por quê? Na semana passada, rolou uma grande polêmica, que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo queria contratar o Marcos Leonardo, e o técnico Felipe Luiz, que não teria deixado, o técnico Felipe Luiz, que não teria autorizado. E o que aconteceu? No jogo de ontem, o Marcos Leonardo não foi relacionado. Izag deixou ele fora da lista dos relacionados. E assim, cada vez que passa, o Marcos Leonardo está
está com menos espaço no Al Hilal. Cada dia que passa, ele vai tendo menos espaço. Só existe 2 mercados no mundo aberto, o mercado brasileiro e o mercado russo. E aí o que acontece é basicamente o seguinte, ele tem 2 opções, ou ele vem para cá, ou ele vai lá para o leste europeu. O que acontece é que o Flamengo, existe uma pressão por parte da torcida do Flamengo, existe um apelo, na verdade, por parte da torcida do Flamengo pela contratação de um Marcos Leonardo. E o que o técnico Felipe Luiz fez na última coletiva de imprensa? Ele disse, quem cuida de contratação é o departamento de futebol. Eu sou o treinador. Se a diretoria contratar, cabe a mim pegar o jogador contratado e fazer o máximo para que ele possa dar certo, fazer o máximo para que ele possa render, fazer o máximo para que eu possa explorar o melhor dele. Foi o que o Felipe Luiz disse, quando ele foi perguntado principalmente da possibilidade do Flamengo contratar o Richarlison ou o Marcos Leonardo. Ele disse, eu sou o treinador, então se o Flamengo contratar, eu vou tirar o máximo do atleta. Muita gente fala que o Flamengo, que a diretoria do Flamengo quer a contratação do Marcos Leonardo e que precisaria de um aval do técnico Felipe Luiz. Se precisa do aval, o aval está dado nessa entrevista coletiva que ele deu, que se o Flamengo contratar, ele vai ter que dar o jeito dele de explorar o melhor do atleta. Vamos ver, o que a gente sabe é que o Al Hilal quer negociar o jogador, que o Al Hilal está disposto a negociar o atleta, que o Al Hilal está querendo emprestar o jogador, inclusive pagando a metade do salário dele, e aí esperar para ver se realmente o Flamengo vai fazer ou não algum movimento pela contratação. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você iria ou não atrás do Marcos Leonardo? Você tentaria ou não a contratação do jogador? Coloca nos comentários e eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e receba notícias do nosso Mengão diariamente.